Neste segundo módulo da disciplina Filosofía da Ciencia, tentaremos uma aproximação preliminar à pergunta o que é a filosofia da ciência. Nós queremos chegar a poder definir, poder demarcar o campo de problemas próprios da filosofia da ciência. Mas neste segundo módulo somente faremos uma primeira aproximação à questão que nos levará a discutir outras duas questões. A máis importante é a propia natureza do coñecemento científico, para poder responder o que é a filosofía da ciencia. De alguma forma teremos que dar unha resposta, mesmo que seja superficial, mesmo que seja provisoria, á pergunta pela natureza do coñecemento científico. E, além do máis, tamén faremos unha aproximación, pelo menos colocaremos, a cuestión relativa á serventía, á utilidade da filosofía da ciencia. Entender o que é a filosofía da ciencia é o mesmo que entender de que forma o coñecemento científico pode ser objeto o tema de reflexión filosófica. E, al respeito, eu ia dar unha primeira pista, unha primeira indicación para que vocês enxerguen na dirección que corresponden e non imaginen coisas que poden estar moito longe do que seja o interese da filosofía da ciencia. Para evitar eso, pensen en un exemplo moito concreto. Pensen en un biólogo, máis concretamente en un taxonomista, interesado en individualizar e clasificar especies. Perante a tarefa e os objetivos dese taxonomista, dese biólogo, o que o filósofo da ciencia pode facer é se preguntar o que é clasificar, o que é unha boa clasificación e incluso o que é unha especie. O taxonomista clasifica, ele quer clasificar. A pergunta do filósofo da ciencia é, mas o que é clasificar? O taxonomista quer construir unha boa clasificación. O filósofo da ciencia se pregunta, mas que se entende, que hemos de entender por unha boa clasificación? O taxonomista, incluso podemos dizer, procura unha clasificación natural. O filósofo da ciencia se pregunta, o que é unha clasificación natural? E, por fin, o taxonomista procura clasificar especies. E o que o filósofo da ciencia vai facer é se preguntar, mas o que é unha especie? Claro, lógicamente, nenhum desos tres problemas, o que é clasificar, o que é unha boa clasificación, ou, por exemplo, o que é unha clasificación natural, o que é unha especie, son problemas que poden ser alheios ao cientista. Cualquier cientista que traballe con un mínimo de seriedade e de honestidade intelectual, vai se preguntar por o que é clasificar, o que é unha boa clasificación, o que é unha especie. E, justamente, ese é o ponto. Os problemas da filosofía da ciencia, no caso, os problemas da filosofía da biología, non son problemas alheios á propia práctica do coñecemento científico, á propia produción do coñecemento científico. Somente que son problemas de un tipo moito particular. Son problemas donde o que está sendo interrogado non é o propio mundo, non son no caso da biología, non son os propios seres vivos, sino que o que está sendo interrogado é a forma, a lógica, as regras a partir das quais queremos representar esos seres vivos. O biólogo quer tomar unha especie en particular, ou, digamos así, o biólogo, vamos a dizer un exemplo máis simples aínda, máis básico. O biólogo identifica, toma un exemplar, un páxaro individual, e ele quer saber en que especie ele debe clasificar ese páxaro. Depois, ele querrá saber dentro de que género ele querrá incluir esa especie e a ese género dentro de que familia. Ou seja, ele vai querer construir, ele vai querer clasificar con corrección un páxaro efectivamente encontrado, un páxaro efectivamente observado, unha especie efectivamente coñecida. E o que
a filosofía da biologia toca é simplesmente saber o que é clasificar, en que consiste esa operación e en que consiste o que possa ser caracterizado como unha boa clasificación. Ou seja, a filosofía da ciencia non vai se ocupar de aquilo do cual o biólogo fala, mas vai se ocupar da forma en que o discurso que o biólogo constrói debe se submeter a certos principios, a certos criterios que o pautan e que o guían. E, lógicamente, ese é un tipo de traballo, un tipo de reflexión ao cual os propios biólogos non foron alheios. Aliás, se nós tivésemos que comenzar ya hoxe a discutir cuestións sobre o que é clasificar, o que é unha boa clasificación, o que é unha clasificación natural, o que é unha especie, nos veríamos que aqueles que colocaron esa cuestión e aqueles que temos que levar en conta como o punto de partida de cualquier discusión actual sobre esas cuestións non foron outros que os propios biólogos. Non foron outros que biólogos que en un determinado momento consideraron que debían de ter súa indagación, debían de ter seu propio traballo como biólogos para se preguntar respecto das regras que pautaban e guiaban ese traballo. En un momento pareció, y ese momento no acabó porque la polémica continúa, que no alcanza con somente identificar especies y clasificar especies dentro de, por ejemplo, unha árbore filogenética. Mas o que temos que facer tamén é precisamos ter clareza de que é o que hemos entender por especie. E ese é o tipo de preguntas que aparecen na filosofía da ciencia, outra vez no caso particular que aparecen na filosofía da biologia. Mas eu acho que un bon lugar para comenzar nosa aproximación á natureza da reflexión filosófica sobre a ciencia, a nosa caracterización do que é a filosofía da ciencia, un bon punto de partida pode ser esta reflexión que un escritor argentino, no caso Ernesto Sábato, faz en un pequeno texto cuyo título é Sobre a necesidade da filosofía, sobre la necesidad de la filosofía, que aparece nunha coletánea de textos dele titulada La robotización del hombre y otras páginas. En ese texto breve, no cual Sábato nos lembra unha parte da súa vida, ele antes de se dedicar sistemáticamente e plenamente á literatura, Sábato estudou física e chegou a ter unha formación importante en física, ao ponto que ele recibiu unha bolsa do goberno argentino na década de 1930 para ir a estudar mecánica cuántica en París, en un dos centros de pesquisa científica que estaban máis avanzados no desenvolvimento desta nova área da ciencia física. Entón, Sábato era unha persoa con unha formación física sólida, con unha formación científica sólida e amplia, e é desde aí que ele faz a seguinte reflexión. Ele diz: eu sou escritor, mas con os anos aprendí que na base de todo coñecimento ten que haber un fundamento filosófico. E outra vez, cuidado, non queran ler ni escutar o que aí non está sendo dito. Vamos a ver o que está querendo dizer Sábato con que en todo coñecimento ten que haber un fundamento filosófico. Ele diz o seguinte: eu estudié física, como eu falaba agora pouco, aínda que depois, tamén falei iso, eu abandonei o estudo da física. E aí, en cuanto eu estudaba a física, soube que a maior revolución desa ciencia foi feita no século XX pelas pesquisas de Albert Einstein. Isto é, Sábato se está refiriendo á revolución relativista, que arranca en grande parte ou basicamente con as teorías da relatividade restringida e geral que Einstein formula nas primeiras décadas do século XX e que sacuden, son como un terremoto que reconfigura todo o universo da ciencia física que desde a época de Newton máis ou menos parecía se desenvolver sempre dentro de coordenadas máis ou menos fixas que parecían non seren pasíveis de seren revisadas
ou criticadas. Mas aí aparece este personaxe, Albert Einstein, que a partir de algumas dificultades não resolvidas da teoria newtoniana, produz toda esta grande revolução, que é a revolução relativista, e que leva ao surgimento da hoje conhecida teoria e ainda vigente teoria da relatividade. E essas pesquisas de Einstein, de Sábato, não foram realizadas com aparelhos, não foram realizadas com instrumentos para realizar experimentos, com aparelhos de medição, ni foram feitos experimentos, ni foram realizadas com telescópio, mas sim, por assim dizer, com lápis e papel. Isto é, foram feitas tirando contas com o pensamento e pela reflexão sobre os próprios fundamentos da ciência física. Einstein, o que nos está querendo fazer pensar correctamente Sábato, foi levado ou nos levou na direção dessa revolução científica, refletindo sobre os próprios fundamentos e as coordenadas mais fundamentais da ciência física. Quer dizer, ele não fez essa revolução com instrumentos como são as réguas e relógios, que são instrumentos de medição, mesmo que muito simples, mas se perguntando que coisas são exatamente uma régua e um relógio. E vejam que bonito e que preciso ao mesmo tempo que isto que está dizendo Sábato. Ele fez essa revolução não com réguas e relógios, mas se perguntando que coisas são exatamente uma régua e um relógio. Mas é claro que Sábato e sobretudo Einstein sabiam, e que todos nós sabemos muito bem o que é uma régua e um relógio. Se em uma mesa nos colocam uma série de objetos, um colher, um copo, uma régua, um relógio, um prato, uma lupa, e nos dizem procure dentro destes objetos uma régua e um relógio, nós todos vamos a saber pegar a régua e pegar o relógio sem maior dificuldade, e a mesma coisa aconteceria com Einstein e com Sábato. E eles tampouco estão brincando a dar uma definição esquisita do que seja uma régua ou um relógio. O que eles estão perguntando, e sobretudo Einstein se estava perguntando, como é que uma régua, por exemplo, que é um objeto físico particular, uma régua é um objeto físico particular, tem um peso, por exemplo, que além do mais está submetido a todas as contingências e a todos os factores de mudança que podem afectar a qualquer outro objeto físico, pode ser utilizado para medir aquilo que na física clásica era considerado como um parâmetro absoluto, como era o espaço. O espaço e o tempo, para a física clásica, eram parâmetros absolutos, eram referenciais absolutos. Como é que então uma régua, que era um objeto particular, submetido, como eu digo, a mudanças físicas, porque igual, diferentemente do que acontecia com o espaço e o tempo, a régua era um objeto submetido a mudanças físicas, podia ser utilizado para medir e fazer uma observação sobre algo que era absoluto. E a mesma coisa acontecia com um relógio, como um objeto físico, que transformava movimento em medição de tempo, mas que estava submetido a todas as contingências de qualquer objeto físico concreto, podia ser utilizado para medir uma magnitude absoluta, como era o próprio tempo. E um relógio certamente é uma coisa importante, porque ele pode transformar em medição de tempo diferentes tipos de movimentos. E há diferentes tipos de processos físicos efectivos que están acontecendo no propio mundo físico, que están acontecendo no propio espaço-tempo, que o relógio transforma en medición de tempo. E iso é o que o propio Einstein quería comprender como era que podía acontecer. E o que ele iba a mostrar que para que eso pudiese ser entendido, para que eso fuese posible, era necesario aceitar certos presupostos que merecían ser discutidos e eventualmente modificados ou eventualmente
o que eventualmente se pudiese comprender mejor sobre qué perspectivas esos presupuestos, ¿no?, podían ser aceitos y en qué condición y sobre qué condiciones podían ser aceitos. Y ahí que Sábato continúa su reflexión sobre esto, sobre este aspecto da revolución relativista, y ele dice o seguinte: falando en termos máis pretenciosos, né, usando palabras máis falando con maior grandilocuencia, a pesquisa de Einstein foi epistemológica, quer dizer filosófica. Ele tem certa dificuldade, eu compreendo, para ele simplesmente utilizar a palavra filosófica e nos esclarece antes epistemológica, porque ele não está querendo dizer que a pesquisa de Einstein teve a ver com coisas como o sentido da vida, a vida depois da morte, será que a alma é imortal, no, nada de eso, né? Nada de eso foi o que importou a Einstein, né, na sua reflexão filosófica. Por eso ele diz mais precisamente que é uma reflexão epistemológica para caracterizar de uma forma mais precisa qual é o tipo de reflexão filosófica que está por trás, né, da revolução relativista. Não qualquer reflexão que possamos chamar filosófica, sino um tipo muito particular de reflexão que é aquela que nós chamamos epistemológica. Vejam bem, é uma reflexão epistemológica que, no lugar de, digamos, que nos leva a nos perguntar pela natureza de esses dois instrumentos de representação que são o relógio e a régua. Relógio e régua são instrumentos que nos permitem um representar o espaço, medir o espaço, o outro representar o tempo, medir o tempo. E justamente a pergunta de Einstein é uma pergunta epistemológica porque nos leva a nos perguntar sobre que condições, sobre que pressupostos nós podemos considerar que esses dois objetos podem servir como instrumentos de representação. Em definitiva, também o que ele está perguntando, o que é, o que Einstein estava perguntando, o que é uma medição. E a pergunta, o que é uma medição, é uma pergunta semelhante, né, àquela que nos fazíamos antes quando nos perguntávamos o que é uma classificação. Isto é, essas perguntas são as que chamamos perguntas de tipo epistemológico. E diz ainda Sábato que essa pesquisa haya produzido enormes consequências prácticas, sin irmos mais longe a energia atômica, que não somente sirve para construir bombas atômicas, isso é uma prova espectacular da conveniência de uma reflexão filosófica em um determinado momento do desenvolvimento científico. E todos sabemos a que se está referindo aqui o Sábato, né? A ciência em geral, né, como se supõe que a ciência sempre produz, aunque isso não seja verdade, mas se pressupõe que a ciência sempre produz ou deveria produzir conhecimento tecnologicamente aplicável, parece estar socialmente justificada, né? O investimento em pesquisa científica, mesmo que reduzido, sempre parece estar socialmente justificado porque, né, o conhecimento científico sempre vai produzir avanços tecnológicos ou avanços, por exemplo, avanços no domínio da biomedicina, né? A vacina contra o câncer, a vacina contra um vírus que desencadeia uma epidemia que deixa o mundo parado durante 1 ou 2 anos, né? Ou, por exemplo, nos permite descobrir um novo metal que nos permite desenvolver, quem sabe que tipo de avanço tecnológico e produzir, quem sabe que tipo de objetos com que utilidade. Isso, né? Então parece que a ciência sempre pode produzir esse tipo de conhecimento. Claro, a filosofia, em cambio, pareceria que não, né? Que não tem esse potencial ou esse possível impacto tecnológico, práctico que teria a ciência, né? A filosofia parece que seria um palabrerío que, sobre todo, nos levaria a perder o tempo, mais do que ter qualquer tipo de más que producir antes de producir cualquier tipo de beneficio. Y lo que Sábato está diciendo, no, mas vean bien,
se queremos ter avanços tecnológicos importantes, né, como aqueles do qual tanto se souberam beneficiar a algumas nações a partir da segunda metade do século XX, né, temos que investir em pesquisa científica, sí, mas tamén temos que dar espaço e sustento a unha reflexión filosófica, no caso, a unha reflexión epistemológica que possa estimular que aparezan personaxes como Einstein, que personaxes como Einstein posan, né, desenvolver esos avanzos teóricos que tanto impacto ten producido. De fato, para dizer verdade, a reflexión de Sábato non está mal, né, mas respecto da filosofía, né, da utilidade da filosofía non está mal, mas pode ser un poquinho ingenua, né, nem sempre, né, habería que ver até que ponto, né, é evidente que en Einstein há unha reflexión de tipo epistemológico, habería que ver até que ponto, né, nos posamos esperar realmente que o ensino da epistemologia possa estimular, ou da filosofía da ciencia possa estimular que cualquier cientista, né, possa vir a producir avanzos científicos e inmediatamente a posteriori tecnológicos como aqueles desencadeados pela revolución relativista, né? Mas tudo ben, vale de cualquier forma para mostrar a importancia da reflexión filosófica e do propio coñecimento científico. Mas en geral, tal vez o mellor para dizer respecto de este tipo de cuestiones de para qué serve a filosofía, ¿no? O primero a decir, antes de cualquier otra cosa, antes de conceder y intentar efectivamente procurar esa utilidad de que en cierta medida existe, ¿no? Tal vez o mellor que se posa dizer é o que falou un filósofo francés, do cual eu non son grande devoto, mas ten algunhas páginas boas, ou pelo menos algúns parágrafos bons, entre eles este que está aquí, né? estou me refiriendo a Gilles Deleuze, né? Algo que ele diz no libro Nietzsche e a filosofía, né? Que é respeito da pergunta para que serve a filosofía. E Deleuze diz aí, quando alguém pergunta para que serve a filosofía, a resposta debe ser agresiva, visto que a pergunta pretende ser irónica e mordaz, né? A persoa se sente moito irónica e inteligente por preguntar a ver de que sirve eso da filosofía, né? Que ganamos con perdendo tempo, né, discutindo filosofía. E dice Deleuze, é verdade, a filosofía há para moitas coisas que ela non sirve, né? Ela non sirve nem ao Estado, nem á Igrexa, que ten outras preocupações. Non serve a ningún poder establecido. A filosofía serve, dice ele, basicamente para entristecer. Unha filosofía que non entristece a ninguén e non contraría a ninguén non é unha filosofía. A filosofía sirve para prejudicar a tolice, faz da tolice algo vergoñoso, non ten outra serventía a non ser a seguinte: denunciar a baixeza do pensamento sobre todas as súas formas. Isto é, o objetivo básico da filosofía é nos mostrar que estamos sendo tolos e que noso pensamento non está sendo tan bon quanto ele debería ser. Por exemplo, a reflexión filosófica epistemológica de Einstein, né, o levou a percibir que nos utilizamos instrumentos como réguas e relogios sin entender, sin ter unha clareza, a debida clareza respecto de como é que esos instrumentos podían servir e funcionar da forma que nos esperábamos que sirviesen e funcionasen. Nos facíamos medições sin saber con clareza o que era realmente unha boa medición. E iso estaba escondendo presupostos que podían estar trabando, que podían estar obstaculizando o desenvolvimento do pensamento físico, do pensamento científico. E foi eso concretamente o que Einstein mostrou. Mostrou que estábamos sendo tolos e estábamos pensando de unha forma limitada que se fose superada permitiría un progreso e un avanzo no coñecimento científico como aquele que de fato aconteceu. Vexan ben como o que Gilles Deleuze diz se aplica tan claramente ao caso da filosofía da ciencia, no caso a reflexión, né, que permitiu que Einstein, né,
iniciase esa grande revolución que fue a física relativista. También, claro, para aquellos que conocen y gustan como eu también da poesía, se lembrarán, o aquel que conoce un poco de poesía argentina, se lembrará de Raúl González Tuñón, en una poesía que él ten muy bonita, que en una parte dice: con la filosofía nada se goza, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Esto lembra un poquinho aquello de Deleuze. A filosofía es algo que nos entristece, es algo que no nos permite ver a vida color de rosa, porque nos lleva a ver que, como fala Deleuze, nos estamos siendo tontos. Einstein no vio a física cor de rosa. Él no vio que na física estuviese todo bien. No estaba todo bien na física. Tenía mucha cosa que no estaba siendo debidamente pensada. Y era necesario pensar mejor en todo eso. Entonces, si nos preguntan para qué serve a filosofía da ciencia, si vocês quieren dar una respuesta a sí propios de por qué estaren perdendo tiempo asistiendo estas aulas de filosofía da ciencia, eu acho que a melhor resposta que podemos dar é a seguinte: a filosofía da ciencia serve para mostrar que no estamos pensando con clareza suficiente y que además de eso estamos presupondo cosas que no sabemos estar presupondo. Y que, como falaba antes, esos presupostos pueden estar obturando, pueden estar obstaculizando o progreso e o andamento de noso pensamento, o andamento de nosas pesquisas científicas. E eso, por eso, entón, a filosofía da ciencia é boa para facer mellor a ciencia, como se viu no caso de Einstein, mas tamén é moito boa e moito importante para o ensino da ciencia. Nos mostrar que no estamos pensando con clareza suficiente un determinado conteúdo, un determinado conocimiento científico, o que o estamos pensando segundo presupostos que no tenemos clareza de estar presupondo, puede nos permitir entender por qué ás veces existen conteúdos do ensino de ciencias que parecen tan difíciles de serem transpostos a sala de aula, seja o nivel de estudos que estejamos considerando. Esas coisas non muito ben pensadas, esas coisas mal pensadas, con certeza obstaculizan o ensino de ciencias. E a filosofía da ciencia, como de fato isto é moito coñecido, non sou eu o primeiro a dizer isto nem de longe, como de fato eso é sabido por aqueles que se dedican na didáctica da ciencia. Aí, na didáctica da ciencia, temos un campo onde a filosofía da ciencia ten mostrado sistemáticamente súa serventía e súa utilidade para a mellor transposición didáctica dos coñecimentos científicos. E isto é algo do cual os propios aqueles que se dedican a didáctica e ensino da ciencia saben, mas que tamén a maior parte dos filósofos da ciencia sempre souberon. Isto é algo que encontramos no Círculo de Viena, no positivismo lógico do Círculo de Viena, onde há un interese por formular a ciencia de unha forma que permita reconstruir o coñecimento científico de unha forma que facilite seu ensino, e tamén o encontramos de unha forma diferente, por exemplo, no caso de Gastón Bachelard. A filosofía da ciencia sempre teve conciencia da dimensão didáctica e do impacto didáctico que podía ter a reflexión epistemológica. E sobre esta cuestión da palabra epistemológico, do adjetivo epistemológico, e súa relación con o termo filosofía da ciencia, quero facer unha pequena aclaración terminológica, quero facer un pequeno desvío, unha digresión, para facer unha aclaración epistemológica, unha aclaración terminológica. En Latinoamérica en geral, ainda persisten certos espazos donde a palabra epistemología é utilizada como si fose algo antagónico á filosofía da ciencia. Antagónico, non diferente, antagónico á filosofía da ciencia. Isto é, como si a epistemología fose un modo de reflexión sobre o coñecimento científico diferente de aquilo que habitualmente se llama filosofía da ciencia. Bom, iso é unha coisa que non ten fundamento, non ten nenhuma razón de ser, iso non é así.
se as pessoas acreditam que isso seja assim, eu diria por uma simples ignorância, falta de conhecimento sobre a questão. O que assim certa variação na forma em que o termo epistemologia às vezes é utilizado. Por exemplo, se a gente se remite ao domínio da língua inglesa, que por razões que todos conhecemos, hoje acaba impondo seus usos, tanto no campo da filosofia quanto no campo da ciência. Se nos remetimos então à língua inglesa, aí existe uma distinção entre epistemologia e filosofia da ciência, mas que não é uma oposição, na qual a palavra epistemologia se utiliza como equivalente daquilo que no dominio das línguas latinas, francés sobre todo, portugués, espanhol, italiano, se conhecía como teoria geral do conhecimento ou nociologia. Ou seja, uma reflexão geral sobre o que é o conhecimento, sobre quais são seus limites, sobre quais são suas condições de possibilidade, sobre, por exemplo, se é possível conhecer ou não a realidade tal qual ela é ou não, sobre a própria definição de verdade. Seria uma teoria geral do conhecimento, dentro do qual incluso até às vezes se poderia pensar a filosofia da ciência como uma subespecialidade referida concretamente ao conhecimento científico. Bom, como decía, no dominio da língua inglesa muitas vezes, ou em geral, essa expressão, essa teoria geral do conhecimento é conhecida e designada com a expressão epistemologia. Agora, se a gente sai da Inglaterra, por exemplo, ou dos Estados Unidos e vai para a França, a coisa nem sempre foi assim. Hoje quizás seja assim, mas, por exemplo, nos anos 50 e 40, as pessoas ainda usavam muito a palavra epistemologia, não, quer dizer, usavam a palavra francesa epistemologie, não para se referir à teoria do conhecimento e à nociologia, como acontecia no domínio da língua inglesa, mas para se referir justamente a uma reflexão de tipo filosófico sobre o conhecimento científico, que é justamente o tipo de reflexão que na Inglaterra, ou que no domínio da língua inglesa, se caracterizava como filosofia da ciência. Por exemplo, Gaston Bachelard, um grande filósofo da ciência francês, ele utilizava mais a palavra epistemologia do que a palavra filosofia da ciência, embora na própria França, antes incluso de que o propio Bachelard utilizasse a palavra epistemologia, mas durante e depois também, se referían ao tipo de estudo que Bachelard caracterizaba como epistemológicos ou como de epistemologia, en termos usando a palavra filosofía da ciencia, ou mais comumente usada essa expressão em plural, filosofía das ciencias, e não filosofía da ciência em singular. Mas, vejam bem, isto é uma coisa relativamente secundária, porque na própria França, por exemplo, um seguidor, discípulo directo e muito influente de Gaston Bachelard, como foi Canguilhem, Georges Canguilhem, um filósofo da biologia, Bachelard era filósofo da física, um filósofo da biologia como Georges Canguilhem, ele vai usar a palavra epistemologia, mas mais comumente ainda a expressão filosofia da ciência. E incluso o Instituto da Sorbonne, onde se desenvolven clásicamente os estudos em Paris, digamos, o núcleo clássico, já não o único, mas o espaço clássico para o desenvolvimento dos estudos em filosofia e história da ciência em Paris, esse instituto tem no seu nome a expressão filosofia da ciência, Instituto de Filosofia e História das Ciências e das Técnicas, e não a palavra epistemologia. Quer dizer, se trata simplesmente de uma questão terminológica e não de uma diferença de pontos de vista. Eu, de fato, gosto de utilizar às vezes a expressão reflexão epistemológica para que fique claro a que me estou referindo com uma reflexão filosófica sobre a ciência. Insisto, para que não se pense que a gente está fazendo uma reflexão geral, especulativa, sino que a gente está fazendo uma reflexão específica
sobre os conceitos, princípios e regras fundamentais do conhecimento científico, né? Por eso é que ás veces gosto de usar a palabra epistemológica, né, da forma en que o propio Sábato a utilizaba no texto dele que nos acabamos de ler. Mas feita entón esta digresión, voltemos a noso tema, né, que é, como decía, né, en última instancia, noso tema é a caracterización da filosofía da ciencia, mas para que nos posamos realmente avanzar nese camino, temos que primeiro ter unha delimitación máis ou menos clara de que estamos entendendo por ciencia, ¿eh? De que estamos falando cuando falamos de ciencia. Isto é importante, embora realmente seja unha grande dificultade. E é unha grande dificultade justamente porque definir o que é ciencia é un dos grandes problemas da filosofía da ciencia. Quer dizer, digamos, poderíamos estar nunha situación aparentemente insolúvel. Para definir o que é a filosofía da ciencia, precisamos definir o que é ciencia, mas definir o que é ciencia é un dos maiores problemas da filosofía da ciencia. Poderíamos nunca sair entón deste primeiro módulo, mas eu acho que de cualquier forma se trata de unha cuestión que se pode pelo menos provisionalmente resolver, llegar a algún tipo de esclarecimiento básico que nos permita completar, que nos sirva de base para dar unha caracterización máis ou menos clara do que seja a filosofía da ciencia. Como digo, entón, para entendermos realmente o que é a filosofía da ciencia, temos que ter unha idea mínimamente clara do que entendemos por ciencia. E aquí un esclarecimiento importante. Dado que a filosofía da ciencia que aquí nos interesa nesta disciplina é a filosofía das ciencias empíricas, isto é física, biología, sociología, etc., o que temos que preguntarnos basicamente é o que habemos de entender por ciencia empírica, né? E isto é unha cuestión importante pelo siguiente, porque con toda razón se podría dizer que, por exemplo, as matemáticas forman parte do coñecimento científico, mas nos non vamos a traballar cuestións que teñan a ver con o coñecimento das matemáticas, por exemplo, aritmética e geometría. Nos non vamos a traballar aquí cuestións de epistemoloxía ou de filosofía das ciencias formais. Como acontece geralmente nos cursos de filosofía da ciencia, aquí vamos a traballar as llamadas ciencias empíricas, sellan elas, que poden ser tanto as llamadas ciencias naturais, como as llamadas ciencias humanas ou sociais. E con eso, por eso estou me refiriendo a ciencias como a física, a biología, que é noso interese particular, mas tamén, por exemplo, a sociología, a economía, a propia psicología, a química, e ese tipo de ciencia que nos interesa. E a caracterizamos como empíricas pelo fato de que elas utilizan observación e experimento como base e como recurso para producir e legitimar o coñecimento que elas producen. Quer dizer, a palabra empírica aquí non está sendo usada en ese sentido coloquial que ás veces utiliza empírico para definir un coñecimento que non ten embasamento teórico, que non ten base conceitual. Por exemplo, se diz que alguén é un dentista empírico porque non ten título universitario, non ten formación universitaria. Aquí, isto, digamos, non ten nada a ver con eso. A palabra empírico é utilizado no sentido en que o termo é utilizado na literatura filosófica e que é relativo á experiencia. Coñecimento empírico é aquele coñecimento que ten na base, o que presupõe na súa construcción, dados da experiencia, coñecimento obtido, fundamentado, o pelo menos avaliável, que ten que ser avaliável a partir da experiencia. Entón, en ese sentido, todas as ciencias como a física, a biología, a sociología, forman parte do universo da ciencia empírica, diferentemente das ciencias como a geometría e a aritmética, que formarían parte do universo das ciencias formais. E aquí, insisto, vamos a deixar ese dominio das ciencias formais para o que se llama normalmente filosofía das matemáticas e nos vamos a focar
exclusivamente no, nessas ciencias que, como digo, podemos llamar de ciencias empíricas ou eventualmente também ciências factuais. Nossa pergunta será então o que é uma ciência empírica? E, como já falei antes, o problema é que essa é uma das questões mais complicadas e discutidas da filosofia da ciência. Colocar essa questão implica entrar no célebre problema da demarcação entre ciência e não ciência. E vejam bem como formula a questão, né? Demarcação entre ciência e não ciência, porque este problema de definir o que é a ciência sempre supõe um outro do conhecimento científico, um outro do qual o conhecimento científico se quer distinguir para definir sua própria natureza. O problema é que esse outro também tem mudado ao longo da... Se a gente analisa os diferentes autores da filosofia da ciência, esse outro vai mudando conforme, né, o interesse, o tipo de problema no qual está focado cada filósofo da ciência. Por exemplo, em Gaston Bachelard, o outro do pensamento científico é o pensamento vulgar, né? O outro do conhecimento científico é o conhecimento vulgar. Em um filósofo francês de tradição marxista próximo de Bachelard, né, Louis Althusser, o tema central, o tema da demarcação é o tema da distinção entre ciência e ideologia. Para o positivismo lógico, o tema é a distinção entre ciência e metafísica. Para Karl Popper, o problema é a distinção entre ciência e pseudociência. Para Thomas Kuhn, o problema é a demarcação entre disciplinas organizadas segundo as pautas organizacionais de uma disciplina científica e disciplinas que não têm atingido essa forma de organização. Para Lakatos, o grande problema é distinguir entre programas de pesquisa que são progressivos e programas de pesquisa que são regressivos. E a gente poderia ver que essa é uma reformulação do próprio problema da demarcação. Então imaginem o complicado que é esse problema. É um problema que até exige uma discussão detalhada a própria colocação do problema. Por isso, se fôssemos a ir por esse lado, nos estarían aguardando toneladas de libros, tesis, papers, né? Bibliotecas enteras teríamos que ler para poder discutir essa questão. Porém, mesmo assim, sem entrarmos de lleno nessa questão, ainda podemos tentar alguma caracterização do conhecimento científico que nos forneça uma base para começar nossa caminhada e também que nos sirva de referência básica para diferentes questões que poderão ir aparecendo, né, nos sucessivos módulos de nossa disciplina. Mas mesmo que nossas pretensões não sejam muito grandes, né? Mesmo que não sejamos muito ambiciosos na forma em que vamos a discutir este tema, na delimitação do que seja o conhecimento científico, mesmo assim temos que ter muito cuidado, né? Porque mesmo sem termos muitas pretensões de chegar a uma conclusão definitiva, né, a caracterização da ciência empírica não é algo fácil. Por isso, né, para de alguma forma evitar essas dificuldades e não apresentar uma imagem muito parcial da ciência, eu vou apresentar 3 descrições diferentes dela. Mas não, vejam bem, isto é muito importante, não se trata de 3 descrições diferentes e contrárias, opostas uma com a outra. Não se trata de descrições alternativas, nem alternativas nem contraditórias. São 3 descrições diferentes, mas complementárias. 3 descrições diferentes e complementárias, como podem ser complementárias as diferentes perspectivas que podemos ter de uma paisagem quando olhamos ela de diferentes ângulos. Olhamos as cataratas do Iguaçu do lado argentino ou do lado brasileiro. A paisagem que temos, que vemos de um lado, digamos, ou a perspectiva, nos dá diferentes imagens, diferentes panoramas das cataratas de um lado e do outro. No son contradictorios, pero al contrario, se trata de imágenes complementarias, aunque diferentes, cada una de ellas nos va a dar una información relevante respecto de lo que sean las cataratas, y en el caso, cada una de estas 3 perspectivas nos va a dar una información relevante do que seja o conhecimento científico
E é claro que eu non estou presupondo que estas tres sexan as únicas perspectivas posibles e caracterizacións posibles, né, e complementarias do coñecimento científico. Vamos entón á primeira delas. A primeira delas eu gosto de caracterizar como unha descripción ou unha caracterización, né, popperiana do que é a ciencia. Por que eu falo que ela é popperiana? Porque é justamente a forma de ver a ciencia que era a preferida de Karl Popper, né, este tan influente filósofo da ciencia do século XX que já mencioné no módulo 1 da disciplina. Karl Popper gostaba de ver o coñecimento científico basicamente, jamais como un coñecimento definitivo e constituído, non como un conjunto ou de teorías ou de coñecimentos dado e definitivo, sino como justamente un conjunto de problemas e sobre todo de discusións. Para ele participar da produción do coñecimento científico era participar de unha serie ou unha constelación de polémicas que nunca acababan. E estas polémicas, claro, tiñan como objeto saber como era o mundo e sobre como ele funcionaba. O tema da ciencia é a constitución do mundo, a feitura do mundo, entender quais son os procesos que nele acontecen, por que e como acontecen, e a ciencia é justamente unha constelación de polémicas sobre eses procesos que acontecen no mundo. Facer ciencia, para Karl Popper, é sobre todo polemizar. E vexan ben que interesante, nesa caracterización que ele apresenta do coñecimento científico como conjunto de polémicas, observación e experimento son pensados como formas de argumentos, son pensados como estrategias argumentativas. Quer dizer, nesta primeira definición de ciencia, que sería, que podemos caracterizar como popperiana, experimentos e observacións son entendidos como procedimentos para producir evidencias pasíveis de serem usadas en contra ou en favor de unha teoría, ou como sendo relevantes para cimentar unha escolla entre teorías alternativas. Segundo esta perspectiva, o cientista desenvolve un procedimento observacional, realiza un experimento sempre para defender ou para refutar, atacar unha determinada teoría científica. Ou seja, todo bon experimento, toda boa observación se sitúa na encrucilhada, no enfrentamento entre dúas teorías e quernos fornecer evidencias que van a ser en favor ou en contra de unha desas teorías que se encontran en pugna. Porén, embora seja moito atraente e embora en parte seja verdade, a versão a imagem da ciencia, embora en parte ela seja ajustada, a imagem da ciencia que Popper nos apresenta ten o defeito de ela ser moito parcial. E quando digo moito parcial, quero salientar que é moito parcial, sobre todo porque se consideramos o que é a ciencia para a maior parte dos cientistas, ou se consideramos que é a ciencia pensando no que qual é a natureza da maior parte das pesquisas que efectivamente se realizan no dominio da ciencia, vamos a ver que esa imagen que Popper nos apresenta é unha imagen que non contempla eso que é para a maior parte dos cientistas a ciencia e eso que constitúe a maior parte das pesquisas científicas. Por eso, esa imagen de Popper ten que ser completada con outra, que é aquela imagen da ciencia que aparece já no século XVII en Francis Bacon, mas que sobre todo aparece formulada con clareza brillante na obra de Thomas Kuhn no século XX, con aquela idea que ele ten de ciencia normal e en toda a súa reflexión da ciencia
como un emprendimiento colectivo, como un emprendimiento que básicamente é conducido por uma comunidade científica que trabalha cooperativamente na produção de resultados dentro dun marco de referencia que é o referencial teórico fornecido por uma matriz disciplinar que os cientistas aceitan e justamente sobre a qual eles, em geral, não estão discutindo. Então, vista desde essa perspectiva, a ciência já não é uma grande polêmica, já não é uma competição entre posições, já não é uma dialéctica, já não é um jogo de antagonismos discursivos, sino que é um empreendimento coletivo e cooperativo, que acontece dentro do espaço de uma comunidade científica, cujo objetivo fundamental é a acumulação de dados, de informações, sobre como o mundo está constituído e sobre como ele funciona. En ese contexto, obter un resultado científico, producir un resultado científico, es básicamente producir un dado o un conjunto de dados considerados como relevante y considerados como bien obtido, como suficientemente bien obtido como para ser compartilhado con una comunidad científica. Entonces, vista desde esa perspectiva, llamemos kuhniana, llamemos baconiana, a ciencia é un emprendimiento colectivo de acumulación de dados, nos cuales los métodos observacionales y experimentales de obtención de resultados tienen un lugar fundamental, y esa acumulación de dados ten como tema, como decía antes, a feitura do mundo, o que ese objetivo de ese emprendimiento colectivo de acumulación de dados es saber sobre cómo es o mundo y cómo él está constituido y cómo él funciona. Esa é digamos, sería esta segunda caracterización. Uma é a ciencia vista como polémica. A outra é a ciencia vista como acumulación de informações sobre o mundo. Veja bem que aqui, nesta caracterização mais kuhniana de ciencia, experimentos e observações são entendidos já não como argumentos, mas como procedimentos para producir resultados que son considerados estos resultados como informações acumuláveis sobre o mundo. A maior parte do trabalho científico e dos papers publicados son comunicações desses resultados que están alicerçadas, esas comunicações, na presentação de procedimentos apresentados para obter dito resultado. Basicamente, un paper científico é a presentação de un dado, de un resultado, e além da apresentação desse dado ou desse resultado, o que se está apresentando é o procedimento pelo qual esse dado foi obtido, mostrando que esse procedimento é repetível, confiável, devidamente estruturado, que atende a todas as dificultades que tenían que ser consideradas, e que, por tanto, o dado pode ser sumado ao grande edificio do conhecimento científico, cuja construção, então, aparece como um empreendimento de tipo cooperativo e cuyo sujeito fundamental non son individuos, mas é unha comunidade, a chamada comunidade científica. Insisto, entretanto, que se trata de dúas imaxes complementarias da ciencia, embora diferentes. A ciencia segundo Popper é aquela ciencia das grandes polémicas teóricas, a ciencia extraordinaria que a veces é revolucionaria. Ás veces esas polémicas levan a grandes mudanzas teóricas que incluso impactan na ciencia máis rutinera, no modo en que se desenvolve a ciencia máis rutinera, a ciencia normal, que é aquela ciencia cooperativa e acumulativa, que é a ciencia da maior parte dos cientistas. Digo, por eso, y se trata justamente de no ver esto como cosas contradictorias y también no ver esto como dos momentos consecutivos do desenvolvimento da ciencia. Há unha forma de presentar Thomas Kuhn que é incorrecta, donde Thomas Kuhn estaría pensando en que há momentos en que a ciencia é normal y de pronto ela se agita y pasa a ser unha ciencia revolucionaria. No, de facto, ciencia normal y ciencia extraordinaria conviven permanentemente. En cuanto os cientistas van desenvolvendo su traballo de acumulación de resultados, de acumulación de dados sobre como o mundo funciona, sobre o que há en ele, en cuanto ese traballo acumulativo continúa, ao mesmo tempo van acontecendo grandes polémicas respecto dos fundamentos teóricos dese proceso,
respecto de en qué dirección ese proceso debe ser encaminado. Eventualmente esas discusiones llevan a mudanzas que pueden ser llamadas de revolucionarias y que acaban impactando, embora no sempre, nem sempre de forma total, sobre o trabalho dos próprios cientistas, aqueles cientistas que llamaríamos de cientistas normais, neocientistas rotineiros, que son de fato a maior parte dos cientistas. Mas é importante ver que as dúas dimensões da ciencia son necesarias. A ciencia, podríamos decir así, a ciencia normal, esa ciencia de acumulación de dados, sin as grandes discusiones, sin as grandes polémicas teóricas, sería un emprendimiento ciego, sería acumulación de dados sin saber exactamente para qué que esos dados son acumulados. Y a ciencia extraordinaria, a ciencia das grandes discusiones, sin a ciencia normal que va acumulando dados, que va acumulando papers, dados que se exprimen en papers, tampoco, sin esa ciencia, ela tampoco tendría conteúdo, sería casi podríamos decir pura discusión filosófica, si esa discusión no tuviese una ancoraje, una referencia a ese proceso de acumulación de resultados empíricos que é a ciencia normal. Entonces, a ciencia dos grandes argumentos, a ciencia das grandes polémicas precisa da ciencia dos resultados que se acumulan na forma de papers, mas esta última, a ciencia de Thomas Kuhn, tamén podemos dizer así, falando un pouco metafóricamente, tamén precisa da ciencia de Popper, sería incompleta sen ela. Como digo, a ciencia normal sin ciencia extraordinaria é cega, a ciencia extraordinaria sen a ciencia normal sería vacía, no tería conteúdo. O incluso sendo un poquinho máis provocativos, embora sin querer ofender a escritores nem a contadores, podríamos dizer que a ciencia extraordinaria sin ciencia normal é literatura e que a ciencia normal sin ciencia extraordinaria é pura contabilidade. Isto é, a ciencia ten que ser considerada, a ciencia ten que ser as dúas coisas simultaneamente, embora no cotidiano ambas coisas parezan ir por caminos diferentes, o que moitas veces parezan ir por caminos diferentes. Mas eu falei de 3 caracterizacións do coñecemento científico e non somente de 2. Estas 2 primeiras das quales eu falei, a de caracterización popperiana e a caracterización kuhniana da ciencia, eran perfectamente complementarias porque falaban de aspectos ben diferentes da ciencia. Esta outra ten a ver con outro asunto, ten a ver con outros temas, mas eu acho que tamén é importante de ser lembrada, e tal vez non tanto no momento de nos comenzar depois a caracterizar a filosofía da ciencia, mas en outros asuntos da filosofía da ciencia, esta terceira caracterización do coñecemento científico é moito importante, e eu acho que tal vez seja a máis importante de todas. E aquí sí, eu já estou entrando máis clásicamente no que a gente chama de problema da demarcación, e gostaría de deixar ben definido o que vamos a entender por coñecemento científico. Eu diría que visto desde esta terceira perspectiva, que é perfectamente compatible con as outras, fala de algo que as outras non falan, a ciencia é vista como un conjunto de coñecimentos empíricamente controlables. E que significa empíricamente controlables? Que son avaliables pelo recurso, observación e experimento. Controlabilidade empírica significa que algo pode ser avaliado, esos coñecimentos poden ser avaliados nas súas pretensións de validade, nas súas pretensións de verdade, a partir de recursos como observación e experimento. E, além do máis, esos coñecimentos empíricamente controlables deben ser sempre referidos a variáveis pasíveis de alguma intervención experimental. Aquilo que, sob nenhum ponto de vista, sob nenhuma dimensão, em nenhuma condição ou escala, pode ser objeto de intervenção experimental, não é uma variável, não é um assunto de investigação, de pesquisa científica. Isto é muito importante incluso para entender um aspecto da obra de Darwin,
né? En particular o argumento que ele apresenta no livro sobre a origem das espécies, né? Quando ele faz essa aproximação entre o conceito de seleção natural e seleção artificial. Ele, a partir da ideia de seleção natural, consigue explicar uma série de fenômenos, né, que até o momento, né, pareciam impossíveis de serem explicados em termos de ciência natural. Mas o que Darwin queria mostrar justamente é que essa seleção natural era um fenômeno, né, era o que na época dele se chamava uma vera causa, no sentido de John Herschel, e uma vera causa no sentido de John Herschel era uma causa que nós poderíamos dizer um factor, uma variável que fosse acessível justamente em forma experimental, que fosse controlável e acessível por nós, pelo menos de forma indirecta, pelo menos em forma parcial. E justamente quando ele introduz a ideia de seleção artificial, o que ele faz não é uma analogia, como se diz às vezes, sino que ele justamente apresenta a seleção artificial como uma forma de seleção natural, que nós podemos controlar e nós podemos conduzir em determinadas direções. E isso então o que legitima a seleção natural como factor causal digno de ser incorporado e de ser considerado dentro de uma teoria científica. De qualquer forma, e mesmo que eu diga que esta última definição de ciência eu acho central, talvez a mais importante de todas, né, inicialmente, para depois podermos definir filosofia da ciência, lembremos sobre todo das duas primeiras definições. Né? Uma ciência, né, a primeira popperiana, é uma constelação de polêmicas, nas quais os argumentos observacionais e experimentais têm um lugar fundamental, e essas polêmicas tratam sobre como o mundo está constituído e sobre como ele funciona. E a segunda definição, aquela que eu chamei de kuhniana, a ciência aparece descrita como um empreendimento coletivo de acumulação de dados sobre como o mundo está constituído e sobre como ele funciona, no qual os métodos observacionais e experimentais de obtenção de resultados têm um lugar fundamental. Essas são então as duas definições que mais vamos a ter que levar em conta no momento de definir o que hemos de entender por filosofia da ciência. O que eu quero dizer por enquanto, e para já ir acabando, é que esta definição de ciência que acabo de dar abrange todo isso que está, né, está recortado, né, por essa linha en ese cuadro de clasificación da ciencia. Né? Eu estou aí simplesmente, é uma imagem de um livro, de uma parte de um livro do filósofo da ciência Mário Bunge, né? Um livro velho chamado La Investigación Científica, a pesquisa científica, donde ele apresenta uma grande classificação do conhecimento científico, né? Na qual eu não, alguns termos eu não teria escolhido da forma que ele escolheu, mas acho que é uma caracterização bastante boa, razoável, do universo das ciências, né? E o que eu estou, digamos, isolando dentro dele é aquilo que cabe dentro da definição de ciência que nós acabamos de dar, ou daquelas duas definições de ciência que nós acabamos de dar, e também daquela terceira que também formulei. Né? Ele, Bunge distingue, por um lado, ciências formais, né? Lógica e matemática, ele diz. Eu não teria considerado a lógica como uma ciência, mas não importa, né? Ciencias formais, lógica e matemática, por um lado. De outro lado, as ciências factuais, aqui eu chamei de empíricas. Dentro dessas ciências factuais ou empíricas, ele distingue as naturais, física, química, biologia e psicologia. Ele coloca a psicologia como uma ciência natural. E depois, de outro lado, as ciências que ele chama de culturais, que poderíamos chamar de humanas, às vezes chamadas também de ciências sociais. Aí estaria a psicologia social, a sociologia, a economia, a ciência política, a história, ele chama história material, significa a história, o que habitualmente se chama de história, e a história das ideias, na qual estaria incorporada também a história da ciência. Tudo isso é o que nos, digamos, cabe dentro dessa definição de ciência que nós acabamos de fornecer, embora o que mais nos vai interessar a nós é, dentro do universo das ciências factuais, né, justamente o universo das ciências biológicas. Por fim, agora sim, definitivamente para acabar, duas últimas questões. Vejam bem que
ou a clasificação de ciências que introduce Bunge é diferente de outra que se poderia fazer, que é a distinção entre ciência pura, ciência aplicada, tecnologia, né? E dentro da tecnologia poderíamos incorporar biomedicina, engenharia, marketing, management, talvez o direito, não sei, né? Esta distinção é diferente, né? Aqui não se considera, né? Basicamente não está considerado o conhecimento tecnológico, né? Na classificação de Bunge, né? A engenharia, né? Não aparece como conhecimento científico justamente porque é conhecimento tecnológico, né? Isso é para dizer, isso seria outro tipo de classificação que aqui não vamos a levar em consideração. Mas o que eu quero sim que vocês façam uma última pergunta é: por que a filosofia não está aqui? Veja bem, alguém pode dizer aqui, no universo das disciplinas das ciências culturais, estão todas aquelas que se estudam em uma faculdade de ciências humanas. Por exemplo, no CFH da UFSC, né, estudamos psicologia, sociologia, bom, economia não, mas se estuda ciência política, história, né, história das ideias, mas filosofia não está. Né, por exemplo, nas faculdades de filosofia e letras, que são uma designação muito comum na língua, no domínio dos países de língua espanhola, né, todas estas disciplinas se estudan dentro da faculdade de filosofia e letras, mas aí não está a filosofia. A pergunta seria: onde está então a filosofia dentro desse quadro? Qual é o lugar da filosofia aí? E a resposta a essa pergunta é praticamente, digamos, o que melhor vai nos permitir caracterizar o que é a filosofia da ciência, mas isso ficará para o próximo módulo.